Eu só corrigir aqui a informação, né? Mais fácil é o de PCDs, tá? Do SESMIT, é porque nós temos, além da quantidade de funcionários, nós temos outra variável, que é o grau de risco. Então, se eu tiver 500 funcionários no grau de risco 1, é bem diferente de eu ter 500 funcionários no grau de risco 3 ou grau de risco 4, tá? Então, é um pouco mais complexo. Vamos deixar ela para o final. Vamos fazer de PCDs aqui. Bom, a lógica é parecida. A gente vai ter que pegar os nossos funcionários ativos, tá? E fazer agora, na verdade, uma verificação. Eu tenho quantos funcionários? Se eu tiver de, sei lá, de 50 funcionários até 200, é um nível de contratação. Se eu tiver de 200 a 500, é outro nível de contratação. Então, nós vamos fazer agora esse cálculo, né? Nós vamos calcular é, essa informação dos PCDs, né? Deixa eu só ajustar aqui a minha colinha. Beleza. Pode até vir aqui na legislação, só para confirmar aqui, cota de aprendizes, é o que eu falei, ó, mínimo de 5, máximo de 15. Se você achar que o valor da multa, né, é bem difícil achar. A última vez que eu achei, tem um site que é especializado em menores aprendizes, em auxiliar na contratação de aprendizes, que ele traz uma calculadora. Eu vou achar aqui depois e coloco no material de apoio de vocês aí. Vamos lá, cota PCDs. PCDs. Aqui, ó. Então, diz o seguinte, ó. Se eu tenho de 100 a 200 funcionários, eu contrato 2%, de 200 a 500, 3%, de 501 a 1000, 4%, e acima eu acho que vai 5%. Se eu não me engano, é isso mesmo, tá? Então, nós vamos desenvolver a lógica baseado nessa premissa. Então, vamos criar aqui uma nova medida. Cota PCDs. E aí nós vamos utilizar aqui uma calculate, certo? Tem que usar a calculate para nos dizer o seguinte: filtra para mim todos os funcionários, a quantidade de funcionários, né, que vão servir de base para contratação, e se for mais do que 100 funcionários e menor do que 200, você aplica o percentual de 2%. Se for maior do que 200 e menor do que 500, você aplica 3% e a reguinha vai avançando assim, tá? Vamos voltar aqui na legislação. Eu vou escrever aqui num bloquinho de notas. A gente tem um rascunho. Vamos lá. Primeira faixa. Se for maior que 100 e menor ou igual a 200, eu contrato 2%. Segunda faixa, se for maior que 200 e menor ou igual a 500, eu contrato 3%. Terceira faixa, se for maior que 500 e menor ou igual a 1000, eu contrato 4%. E se for maior do que 1000, eu contrato 5%. Beleza? É só certificar aqui se tem mais alguma faixa. O que eu lembro não tem. Vai até 5%. Pegar aqui lei de cotas. É isso mesmo. 1001 em diante, ou seja, maior do que 1000 é 5%. Se tiver o valor da multa aqui, depois a gente pode até utilizar, né? Para poder a gente fazer o nosso cálculo do valor de multa. Não aparece aqui. Depois eu vou achar o site onde eu busquei, tá? Então essa aqui é a lógica que nós vamos tentar aplicar aqui com o DAX. Para fazer isso, a gente vai precisar criar aqui uma
uma variável para armazenar o valor dos funcionários ativos e depois fazer essa verificação, né? Ou a gente pode chamar a própria medida. E aí nós não vamos usar calculate, vamos preferir pegar já a medida pronta, tá? Senão a gente tem que criar uma variável e dentro da variável fazer calculate, calculando o número de funcionários ativos, não precisa. No nosso caso, vamos reaproveitar a medida que nós temos, que é de funcionários ativos. Quando dá o zoom, ele fica essa daqui. Tá? Então, nós vamos verificar o seguinte. Essa é a nossa medida base. Vou dar um Shift Enter aqui. Vou fazer o seguinte. A gente vai ter que utilizar aqui a função switch. Tá? A função switch. Vou tirar essa medida daqui, que ela vai atrapalhar. Então, eu vou utilizar aqui a função switch. E a função switch, eu vou usar a função true para verificar os valores verdadeiros. E aqui eu vou usar a nossa medida contagem de ativos e vou fazer aquela verificação da nossa regra. Ou seja, se ela for maior do que 100, dois ex-comerciais, a medida de novo, menor ou igual a 200, aí o meu valor vai ser a multiplicação do meu funcionários ativos versus 2%. Então, seria essa medida aqui. Dei Enter, Shift Enter. Seria essa medida vezes 0,02 ou 2%, tá? Só que como tá vendo, esse nome dessa medida, como ele é extenso, imagina a gente ter que ficar procurando essa medida ou dando Ctrl C toda hora. Então a gente pode criar uma variável aqui em cima e chamar de V base, onde a gente vai armazenar essa variável. E no meu return aqui a gente habilita no switch utilizar essa variável, V base. Mais fácil de achar, mais fácil de entender. Beleza? Essa é a nossa primeira faixa. A gente pode copiar esse código e colocar agora a próxima faixa. São 4 faixas, né? Então já vou fazer aqui. Depois a gente vem alterando. Beleza. Então, a primeira faixa. Se for maior do que 100, menor do que 200, 2%. Se for maior que 200 e menor ou igual a 500, eu mudo aqui para 3%. Menor, né? Igual a 500. Se for maior do que 500 e menor ou igual a 1000, eu pego o meu valor e mudo para 4%. E aqui eu posso excluir essa parte. Ou seja, se for maior do que 1000, eu aplico o percentual de 5%. Vamos dar um Enter e ver se funcionou. Clicar aqui fora, pegar a nossa cota aprendizes, ou cota PCDs, transformar aqui num cartão e tá aí. Ó. Por que deu o mesmo valor aqui? Provavelmente é porque, deixa eu ver aqui se eu fiz algum filtro. Não. É porque deve estar aqui no nosso efetivo. Vamos pegar aqui o nosso ativos. Ativos, vai ser a nossa base, né? 1406. 1406 vezes, como é mais de 1000, é 5%, né? Vezes 0,05. 70, tá certo. Aqui a gente só vai precisar depois fazer um ajuste para ele arredondar essa fração de 3 para cima, né? A gente pode até fazer o seguinte, ó, na nossa medida, cadê cota PCDs? Eu posso fazer uma outra variável aqui, suprimir aqui o return, e esse switch aqui vai ficar numa variável, tá? Lá, ver result. E depois eu chamo o return e faço aqui uma operação, estou igual aqui. E aqui no return eu vou usar uma função chamada round up. Ele vai fazer o que? Ele arredonda para cima.
Ou seja, se der 70,01, ele vai jogar para 71. E é o que a gente precisa fazer para atender a cota. Eu vou pegar VResult para fazer esse arredondamento e vou deixar como zero o número de dígito para ele arredondar tudo para cima. E aí agora a nossa cota aqui, ó, foi para 71. Aí está no número correto. Beleza? Na sequência, vamos identificar os PCDs, gerar o saldo e calcular o valor da possível multa de PCDs também.